Essa jornada de perguntas e respostas em inglês, a gente vai passar pelas principais formas de se perguntar e, obviamente, de se responder, porque a ideia é que você treine todas essas perguntas. Lembrando da nossa lei, que a gente fala tudo que a gente pode em voz alta. Então, tudo que você está vendo aqui, quando você sentar para estudar, quando você estiver disposto a estudar o inglês, você não pode fazer isso de boca fechada. Ok? My first time here. Ok, Ana, welcome. Qualquer dúvida durante a explicação, vocês podem colocar no chat. Ao final, eu vou parar e vou conversando com vocês e vou tirando todas essas dúvidas, tudo bem? Eu vou apresentar um trecho, um trecho de um vídeo, não é tudo, é um vídeo até engraçado, com a música Don't Stop Believing, que eu acho que todos vocês conhecem, é um clássico, e ela foi apresentada nesse programa do Jimmy Fallon, como uma interação de perguntas e respostas. Tudo que a pessoa pergunta, o cara responde. Então, hoje a gente vai ver um geral de perguntas de modo aleatório, e a partir de amanhã, as nossas aulas vão acontecer todo sábado e domingo. A partir de amanhã, a gente vai focar só num tipo de pergunta. Um dia com do, outro dia com can e por aí vai, ok? Hoje a gente vai ter uma forma um pouco mais abrangente. E um pouco mais leve também, para a gente iniciar com calma, ok? Vou dar play, vocês me falam se o som tá bom, se tá ouvindo bem também, por favor, que vai me ajudar. Just a small town girl. O tempo todo, eu vou estar para cá e para lá, ok? Então, as frases que são respostas, elas vão estar na direita. As frases que são perguntas, elas vão estar à esquerda. Tá aparecendo toda hora para... Agora foi. Então, ele já começa aqui, ó, falando just a small town girl. Just a small town girl. A gente foca bastante em pronúncia, ok? Então, eu já vou falando muito das conexões, principalmente. Just, de somente. Small town. Olha como a gente fala, como se fosse com all. Small town. E esse N, a gente vai fechar ele em small town girl. Bem para dentro, bem aberto, bem fechadão. Girl. Just a small town girl. A gente já tem a primeira pergunta aqui, ó. Então, deixa eu voltar só um pouquinho. Just a small town girl. Where does she live? E aí a gente já tem a primeira pergunta dele, que é Where does she live? Aqui a gente já está usando as W8 questions. Where does she live? Toda vez que eu vou perguntar onde, ou eu vou falar de onde, a gente vai usar essa palavra que é where. Where. É como se fosse uma grande família, né? De perguntas, de fazer perguntas. A gente vai passar por elas bem especificamente, mas hoje a gente vai dar uma pincelada. Então, where, onde, she live, ela mora, e esse does a gente usa porque a gente vai usar does com she. Então, aqui a gente tem duas regras principais. A gente tem he, she ou it, que são terceiras pessoas, a gente vai usar sempre com does, certo? Agora, se fosse com I, you, we ou they, que são outras pessoas, a gente usa com do. Aqui as terceiras com does, as outras, todas as outras com do. Where does she live? Lembrando de praticar a pronúncia em voz alta, ok? Eu estou perguntando onde ela mora. Se eu estivesse conhecendo uma pessoa agora, eu não ia falar ela, eu ia falar você, certo? Então, se eu for falar onde você mora, eu vou usar o mesmo where, porque ele indica pergunta, e quando eu for usar aqui, eu não vou usar does, eu vou usar do, ok?
Não tem problema se para você tudo isso é muito novidade, não tem problema, porque nas próximas aulas a gente vai aprofundar nessas regras. Hoje eu não vou, só vou falar delas, ok? Então, se eu pergunto onde você mora, eu vou perguntar do you? Where do you live? Onde você mora? E aí a pessoa, ou você pergunta ou você vai ouvir essa pergunta, né? Onde você mora? Where does she? Porque é terceira pessoa. Where do you? Porque é you. É segunda pessoa. Pode ser do singular ou do plural. Ok? Vamos ver que a própria música responde onde ela mora, ó. Small town girl. Where does she live? Living in a lonely world. Living in a lonely world. Parecido com o que acontece com girl, a gente tem world. E ali está, então, living in a lonely world. Essa aqui você vai imaginar quando a pessoa perguntar para você, where do you live? E aí você vai ter a resposta para onde você mora. Por exemplo, se você me perguntar, Carol, where do you live? Eu diria de mim, I live. Olha como ele é assustado, ó, live. I live in Lisbon. Eu moro em Lisboa. E é isso aqui, é legal você saber a sua resposta, ok? Eu moro no Rio, eu moro em São Paulo, onde você morar, você vai saber muito bem a sua vida em inglês, que é o principal. Depois a gente aprende todas as outras coisas. Where does she live? Repara que quando ele perguntou does, ele não falou direitinho assim, where does she live? Ele falou rapidão, where does she live? Where does she live? Eu vou voltar, você vai ouvir. Onde ela mora? E a música respondeu que ela está morando, vivendo em um mundo solitário, in a lonely world. E aí que eu comecei a falar aqui do world, é que o som é parecido com o de girl. E esse é um dos sons mais difíceis de se fazer no inglês, porque a gente vai fazer o R da porta, e depois a gente vai levar a língua para frente de volta para fazer o L. Porque o L do português a gente faz com o, tipo pastel. O do inglês é o. Então seria pastel. Então aqui seria world, world. Então você vai imaginar duas palavras. War, como se fosse assim, ó. War. Para aqui. War. Depois você recomeça e fala old. Old. World. Ok? Treinar em voz alta, bem exagerado, que uma hora vai virar. Vai dar certo, ok? Então, world. Ela está vivendo em um mundo solitário, lonely. Quando a gente fala living, a gente não fala esse G, não tem som nunca, ok? Qualquer ING que você encontrar, esse G não vai ter som. E com isso, a gente vai ter uma conexão entre o living, o N, vai juntar K com esse I. Então, fica living in. Living in. E aí, adivinha só, esse in também vai se juntar lá no A. Então, aqui a gente tem uma palavra só, como se fosse, né? Livinina. Living in a lonely world. Por isso que às vezes a gente não entende o que a gente escuta, mesmo conhecendo as palavras. Porque é tudo conectado, né? Oxe, que eu fiz, gente. Ó, N, esse G não existe na nossa fala, e com A. Então, o que que isso aqui vai virar? Living in A. Ai, ai, ai. Eu acho que ele tá dando erro. Tem porquê. Mais uma vez. One more time. Então, o erro era eu. O erro estava logo atrás da máquina. Então, vai ser live, nin, na. Live, nina.
Living in a lonely world. Parece que não faz nenhum sentido. Pratique em voz alta, daqui a pouco você fala assim, nossa, gente, eu tô falando igual os nativos. É estranho, mas é conectado dessa forma, ok? Só mais uma vez, eu prometo, living in a lonely world. Living in a lonely world. Living in a lonely world. Agora eu vou voltar e você vai prestar atenção em duas coisas. Você vai prestar atenção como ele fala esse does, where does she live, e em como ele conecta o living in a lonely world, ok? Voltando aqui então, só mais um pouquinho. Girl, where does she live? Living in a lonely world. Does she stay? Eu tô parando um pouquinho antes para eu não perder a legenda. Olha a pergunta dele, ó. Did she stay there or was she traveling? Isso aqui, a minha intenção não é te traumatizar, ok? A minha intenção é te mostrar como é usado na vida real, tipo, já de cara. Porque a hora que a gente entrar nas frases, você parece que fica muito padronizadinho e a gente espera esse padrão na vida real. Não há, ok? Duas frases em uma, as duas estão no passado. Como que eu sei que elas estão no passado? Aqui eu tenho um marcador de passado, que é o did, e aqui eu tenho o was, que é o verbo bonito do to be no passado. Ana diz que está destravando uma escuta, e é isso mesmo. Esse é o nosso foco, mapear para poder destravar tudo. Então, temos duas frases aqui, hein? Vou trazer as duas para cá. Se você está praticando em voz alta, se não tem ninguém do seu lado para te julgar, você fala comigo em voz alta. Did she stay there? Did she stay there? Did she? Did she stay there? Did she stay there? Yes. Did she stay there? Or is she traveling? Or is she traveling? Você vai reparar que não é is, eu falei is. Is é ele no presente. Is she traveling? Ali a gente tinha was. Was she traveling? Ela estava viajando. Importante. Vamos colocar isso no presente e no passado, ok? Então, tudo que a gente está estudando, a gente faz esse paralelo, presente e passado, porque na vida a gente usa tudo junto. Eu posso falar você, eu posso falar ela, né? Com ela, a gente sabe que a gente usa o quê? Does, certo? Does she stay there? O que eu tô dizendo aqui? Does she? Repara que esse S do does junta com esse S do X, a gente fala um só. Does she? Tem tipo uma transição. Does she? Fica uma coisa só aqui. Does she? Ver se eu consigo copiar aqui. Que eu vou colocando as conexões. Aqui a gente vai dizer the she. Tipo isso aqui, the she. Parece? The she. Does she stay there? O que eu tô dizendo aqui? Ela fica, esse stay é ficar de permanecer. Ela fica, ela permanece lá. Ela fica lá. Quando eu falo did she, eu coloquei esse does no passado. Na presença de um auxiliar, o chefe não trabalha. O chefe é o nosso verbo principal, é o stay. Poderia ser ela trabalha lá, poderia ser ela mora lá, a gente vai testar. A gente, em vez de colocar esse stay no passado, pode ver que ele fica igual. Quem vai para o passado é o auxiliar, certo? Então, does she stay there? Ela fica lá. Agora, se eu quero saber se ela ficou, eu digo did she? Ela ficou lá. Ela ficou lá. Did she? Aqui a gente não vai falar does she, a gente vai falar did she. Vou colocar ele aqui também. Me fala nos comentários se essa pronúnciazinha ajuda, se esse embromation ajuda vocês a entenderem melhor também, por favor, ok? Did she. Aqui ele vai virar um did, como se fosse um e. Did she. Ele fica meio um ed, sabe? Não é bem e, mas é um e. Ele é mais para e. Ok. Thank you very much. Did she stay there? Ela ficou lá.
Or, aqui ele ainda colocou o word ou, né? Ou, was she traveling? Eu já vou vir nesse ou, eu quero antes explorar com você esse padrão. Padrão resolve muito, gente, muito, muito. Padrão é o que vai fazer diferença, porque você não tem que criar frase nova da sua cabeça, você tem que repetir os padrões que a gente escuta. Então, vamos lá, ó. Trocando o nosso verbo. Agora eu quero saber, não se ela fica lá, mas se ela trabalha lá. Eu vou trocar esse stay pelo verbo trabalhar, e é a mesma frase. Então, eu vou falar, does she? Trabalhar é work. Does she work there? Does she work there? Ela trabalha lá? Tá vendo? Como a gente só trocou um padrão, e é uma frase muito útil no nosso dia a dia. A Mitz está perguntando se fica arquivado. Fica assim, Mitz. Eu vou subir essa gravação pra gente, vou disponibilizar link, e eu tô criando tudo isso aqui, vai virar um PDF para vocês, ok? Tudo isso que eu tô digitando e tal, acrescenta exercícios, vai ficar bem completinho. Ah, muito bom. Então, does she work there? Ela trabalha lá? Se eu quero saber se ela trabalhou ou se ela trabalhava, né? Porque no inglês não tem diferença se trabalhou ou trabalhava. Então, vai ser did, mesmo padrão. Did she work there? Ela trabalhou lá. Ela trabalhava lá. A gente fala isso o tempo todo, né? Ela trabalhava lá. Lembrando que é tudo pergunta. Fez sentido? Só mais um. Ela mora lá? Olha só, a gente já viu morar aqui, ó. Começa a virar um ciclo. Ela mora lá? Como que eu vou perguntar? Does she live there? Falando em voz alta sempre, ok? Does she live there? Ela mora lá? O verbo continua e o do vira did. Isso mesmo, sempre. Se a gente tem uma frase com auxiliar, a gente nunca vai mexer no verbo principal, ok? Does she live there? Ela mora lá? Agora eu quero saber, ela morou lá? Eu vou dizer, did she live there? Did she live there? Ela morou lá? Isso aqui, gente, pode seguir eternamente com outros verbos para a gente falar das pessoas, para falar da vida dos outros, ok? Mas pode ser da noite. Eu posso perguntar para você tudo isso aqui com você. Você mora, você fica, você trabalha? Em vez de eu usar o does she, vou fazer só mais um de cada um. Eu vou fazer com do you, certo? Porque eu troquei a pessoa. Do you stay there? Você fica lá? Quando eu quiser saber se você ficou, quem que eu vou mexer aqui? Eu vou mexer no stay ou eu vou mexer no do? Lembrando da nossa regra, se eu tenho um auxiliar, quem vai trabalhar é o auxiliar. Se a gente fizer essa comparação com o chefe de cozinha, eu brinco que na presença do auxiliar, o chefe não corta a cebola. Se não tem auxiliar, o chefe vai fazer o que tem que fazer. Então, ele vai para o passado, ele ganha dele, ele se muda. Se tem auxiliar, ele não faz nada. Só o auxiliar trabalha. Então, fica did. Did you stay there? Você ficou lá? Muito bom. Quanto mais a gente conseguir, talvez pela minha falta de memória, eu preciso criar eu precisei, né, quando eu estava aprendendo, criar essas historinhas, essas comparações com coisas para eu não esquecer. Então, imagino que ajude vocês também. Quando eu quero saber se você trabalha, tudo é igual, ok? Não vou me estender tanto para não ficar chato para vocês. Agora, quando eu quando eu disser que sim, ela fica lá, no presente, ok? Então, vou dizer yes, she stays, aí eu ganho um Szinho para he, she, it, ok? She stays there, certo? Ela fica lá. Vou colocar, ó, vou colocar assim, que eu acho que vai ficar melhor. A minha frase tá positiva, tá? Afirmativa. Eu tô dizendo sim. She stays there. Tô dizendo ela
fica lá. Quando eu for dizer que ela não fica lá, eu vou dizer, eu vou até fazer um padrãozinho igual eu faço nas aulas aqui. Eu tô vendo uma galera anotando. E aí eu vou fazer melhor então para ficar mais certinho. Essa questão de montar frases, que aparece mensagem que não sabe montar frases. A gente precisa, sim, aprender a montar frases. A gente quer muito falar do nosso jeito. Mas quando a gente está começando, a gente meio que copia os padrões que já existem. Então, durante boa parte da sua vida, você já vai falar inglês com as frases que você aprendeu. É igual quando a gente é criança. A criança, ela não aprende, ela não cria as frases, ela copia o que a gente fala com ela. E no inglês, a gente já está adulto, então a gente está mais com bastante vantagem, né? Esses padrões aqui, quando a gente estuda, o que, que a gente precisa ter em mente? Eu preciso falar isso em voz alta, porque se eu estudei e eu não abri a minha boca, eu não fiz nada pela minha fala, por mais que eu esteja aprendendo vocabulário novo, isso não está servindo para melhorar a minha fala, e eu preciso usar isso fora da caixa. Eu preciso pensar assim, tá, eu vou usar ela fica lá. No que mais eu posso usar isso? E principalmente, como eu posso usar isso na minha vida? A gente tem que ser muito egoísta nessa hora. É eu que importo. Porque quando eu for encontrar com um gringo, quando eu for trabalhar, quando eu for morar fora, quando eu for falar com o cliente, sou eu. Certo? Então, tudo bem, a gente pode usar de assunto a música, a vida do Leonardo DiCaprio, sei lá, mas tudo tem que ser convertido na minha vida, ok? Então, você pode trocar isso aqui para eu fico lá. Onde você fica? Ah, todo domingo eu fico na casa da minha mãe. A gente vai pegar esse stay e vai mudar para eu fico lá na casa da minha mãe, entende? Então, vamos lá. She stays there, ela fica lá, eu estou afirmando. Quando eu for falar que ela não fica, eu preciso do auxiliar, certo? Ó, o mesmo does que eu usei para perguntar se ela fica, eu uso para falar que não. Porque a gente tem a regra do not não vir sozinho no meio da frase. Então, vou dizer she doesn't, que é o does com not, she doesn't stay there. Preciso de vocês colocando para mim nos comentários se está fazendo sentido, ok? She doesn't stay there. Aqui eu estou dizendo que ela não fica lá. Eu poderia falar she, ok? Eu poderia falar aqui she not stay there? De jeito nenhum, ok? Not, eu brinco que ele tem medo. Ele é muito medroso, ele não anda sozinho, ele anda com capanga. Quem é o capanga dele? É o do, que quando é o do. Ok, muito obrigada, pessoal. Quando é do, o mais comum é o don't. E quando esse capanga, ele depende de quem tá lá. I don't. Eu ancoro esse I don't com I don't know e I don't like it, por exemplo, eu não gosto. Quando é she, ele vem no formato doesn't, mas ele ainda tá lá. Então, eu não posso colocar o not sozinho, certo? Nunca. Eu vou colocar she doesn't. Quando eu jogo isso para o passado, aí na minha pergunta fica no presente, né? Quando eu for fazer uma pergunta, colocando bem bonitinho aqui para não ficar confuso. Does she stay there? Ela fica lá? No passado, eu vou usar esse verbo no passado. Porque não tem auxiliar, então ele precisa trabalhar, né? Vai cortar uma cebola esse chefe, então vai ficar she. O passado do stay é stayed. Esse passado é outro problema, né? Tem uns que são irregulares, a gente vai aprendendo eles aos poucos. Pelo menos os que norteiam a nossa vida, a gente foca primeiro. Stay é um verbo ok que a gente usa bastante. Então, stayed. A maior dica de pronúncia aqui é que eu nunca, jamais, never vou falar esse é. Geralmente é de, a gente não fala o é. Stayed. Stayed. She stayed lá. She stayed there. E aí, esse T vai juntar com esse D.
E a gente vai falar uma coisa só. Mais um detalhe do porquê que a gente não entende quando escuta. Então, na nossa fala, quando isso aqui aparece, ele vai aparecer com stay there, como se fosse uma coisa só, uma palavra só. Stay there. Rzão é o R da porta, ok? Stay there. É o R original do inglês. She stayed there. Ela fica lá, ela ficou lá. Certo? Ela ficou lá. Aí que tá a questão. Quando eu for falar que ela não fica lá, só que eu vou falar isso no passado, eu vou dizer ela não ficou lá, eu vou pegar de base essa frase aqui do não. Porque lembra que o not não vem sozinho no meio da frase? Então, em vez de eu mexer no verbo principal, eu preciso mexer no auxiliar. E o passado desse doesn't que tá aqui, é o didn't. Então, eu vou dizer she didn't stay there. Repara que o stay, na presença do auxiliar, o que ele correu? Ele estava trabalhando aqui, quando ela ficou. Quando ele não ficou, como tem não e tem o auxiliar, ele correu e ficou pleno. Voltou para o normal dele. E quem trabalhou foi o nosso auxiliar de novo. E isso vai acontecer 100% das vezes. Ok? Então, quando eu falar que ela não ficou lá, eu vou mexer no auxiliar e não no verbo. Certo? She didn't stay there. Ela não ficou lá. Isso aqui é para tudo. Eu vou dar mais um exemplo. Quando eu for perguntar se ela ficou, a gente já viu, né? A nossa pergunta. Did she stay there? Ela ficou lá? Se isso acontece com outro verbo, por exemplo, o verbo work, que a gente usa bastante no nosso dia a dia. Eu vou falar, ó, ela trabalha lá. Eu vou usar normal esse work, lembrando que... Ah, perfeita a pergunta da Juliana, ó. E quando usa o isn't? Isn't a gente vai ver logo a seguir. Ele é um caso especial porque ele é o verbo to be. Tem um motivo para a gente ter sido traumatizado com o verbo to be. Ele é um verbo diferente de todos os outros. Eu falei que isso aqui vai acontecer em 100% das vezes quando não for verbo to be, qualquer outro, ok? Anda, trabalha, caminha, compra, liga, qualquer verbo é desse jeito aqui. E eu vou pôr logo abaixo o isn't, já vai aparecer. E aí, pessoal, só um minutinho, tá bem? Já falo do is. Então, agora com o work, só para vocês verem que funciona com outro verbo também. Afirmando, eu vou dizer, ela trabalha lá. Então, eu vou dizer, she works there. Ok? Ela trabalha lá. Quando eu for falar que ela não trabalha, agora a gente já conhece o padrão, né? Eu posso deixar esse not sozinho no meio da minha frase? De forma alguma. Então, eu vou dizer, she doesn't work there. Não trabalha lá. Quando eu for falar que ela trabalhou, porque essa coluna aqui é o do passado, eu vou dizer work no passado. Esse verbo, esse a gente tem que conhecer, não tem muito o que fazer. Eu já coloquei algumas listas de verbo no passado, vou colocar de novo quando a gente terminar a aula, para vocês no grupo, ok? Ela trabalhou. Esse verbo work é um verbo regular. Se ele é regular, eu sei que ele ganha D. She work. E aí, no passado, ele vira t. Worked. Eu não vou falar nunca, never, jamais. Esse é aqui. She worked. Isso é prática também, ok? Mas sempre em voz alta. Se não é a mesma coisa de você ir para academia e ficar olhando as pessoas treinarem e não entender por que você não tem shape. Não tem como, né? She worked. E aí ele vai juntar com esse there num som só igual a gente já viu antes.
Então, vai ficar she worked there. E aí, na hora que a gente escuta isso, parece que nem tá no passado, mas tudo bem. Ela trabalhou lá. Ela trabalhou lá. Quando ela não trabalhou, o nosso padrão não vai ser mais o trabalhou. Porque para falar não, eu preciso do auxiliar. Not não anda sozinho, ele precisa do capanga dele, lembra? Então, ela não trabalhou. Agora a gente tem o verbo principal e o auxiliar. Quem vai para o passado é sempre o auxiliar. Então, vou dizer she didn't work there. She didn't work there. Ela não trabalhou lá. Ok? Isso sempre. Quando eu for perguntar, aí eu vou seguir o padrão que a gente já viu ali. Então, eu não estou perguntando negando, eu estou perguntando no presente. Does she work there? Does she work there? E aí, na hora de praticar, solta aquela atriz, aquele ator que tem dentro de você com bastante entonação, bem curioso, sabe? Does she work there? Does she work there? Coloca entonação, porque isso ajuda também. Quando for no passado, did. Did she work there? Ela trabalhou lá, ok? E agora sim, vamos para o to be, porque tudo a gente tem uma regra para a galera e uma regra para o to be, ok? A gente ficou traumatizado com o verbo to be na época da escola e, na verdade, ninguém entendeu muito bem, né? E aí a gente fica nessa confusão de, meu Deus, não aguento mais estudar verbo to be, todo mundo quer me ensinar verbo to be, eu não aguento mais, mas também a gente não sabe muito bem usar. Então, vamos resolver isso hoje, ok? Ai, não se preocupem que eu vou colocar mais exemplos para vocês no grupo VIP e vou montar um quiz para vocês praticarem ainda mais essa estrutura. Eu diria que ela é a principal estrutura da base do inglês. Dominou isso, a gente só já consegue resolver a nossa vida e só voa. Finalmente, aprender esse verbo to be. O que acontece, pessoal? O verbo to be é o verbo ser ou estar. Ele é o mais usado de tudo. Tudo, porque a gente fala disso o tempo todo. Eu sou, eu estou e tal. Aqui no nosso exemplo, ele está perguntando no passado. Was. Was she traveling? Ela estava viajando? Então, o que ele quer saber, na verdade, é: ela ficou lá ou ela estava viajando? Certo? Se eu voltar aqui, acho que ainda tá. Que ele falou que ela estava sozinha no mundo e tal, aí o outro perguntou assim: ela ficou lá? Did she stay there? Or was she traveling? Tá vendo que não tem nada a ver o padrão, a estrutura? É outra coisa. Aqui tem auxiliar, com to be não tem. To be é um verbo autossuficiente. É o único verbo que não usa do, não usa does. Isso aí você já pode anotar no seu caderno. To be não usa auxiliar. To be não usa do, não usa does, não usa did. Não usa nada. Ele tem o molho dele. Ele se resolve. E aí, o be em si é o ser ou estar, mas eu chamo ele de falciane. Por que ele é uma falciane? Porque dependendo da pessoa com quem ele está, ele muda a cara dele. Então, dependendo da frase, ele vai vir ele mesmo, be, em situações específicas, que eu não vou entrar agora, porque não tem a ver com o nosso tema, mas se ele está comigo, quando ele está comigo, a cara que ele tem para mim é de am. E aí, aqui eu estou dizendo eu sou ou eu estou, certo? E quando eu falo isso no presente, é I am. Então, eu posso falar que eu estou em casa, eu posso falar que eu sou feliz. I am. Ó, eu posso falar eu estou em casa. I'm at home. Lembrando que at é uma localização, a gente usa at para nossa localização. I'm at home. It's getting hot. I'm at home. E eu posso falar que eu sou feliz. I'm happy. Dica de pronúncia. Encontrou o Y, você fala ele o mais longo que você puder. Happy. Quando eu for falar que eu era,
aí já não tem a ver com as caras do to be, mas tem a ver com a versão dele no passado. É como se fosse água e gelo. É a mesma coisa em estados diferentes. I am, eu sou, eu estou. I was, eu era ou eu estava. Você vai imaginar que você levou um soco no estômago e você vai fazer, oh, I was. Eu era, eu estava. Então, se eu falo eu estava em casa, eu vou dizer I was at home. Eu estava em casa. Eu era feliz e não sabia. I was happy. Ó, pi longo toda a vida. I was happy. Alciane tem uma cara diferente para quando ele está com he, she ou it. Então, quando eu tenho he, que é ele, eu tenho she, que é ela, ou eu tenho it, que é isso, né? It, a coisa, isso para coisas. A cara que o to be tem é de is para qualquer um deles. E aí eu vou estar dizendo é ou está. Então, se eu falo ele está em casa, eu vou dizer he, porque é ele. Is, aí eu posso contrair ele aqui, ó. He's at home. Ele está em casa. Ela é feliz. Eu vou dizer she. Geralmente o to be vem contraído, então eu já vou contrair para você acostumar com a versão dele. She's happy. Ok? E aí, a cara dele no passado, essa aula fica gravada, fica assim. Fica assim, Carla. Depois eu vou colocar o link no grupo, ok? A aula vai ficar gravada, pessoal. Tá sendo gravada. He, she ou it. Perfeito, obrigada. Was no passado, igual am, igual I. I was, he, she, it was também. Era ou estava. Ele estava em casa, levamos o nosso soco no estômago, a gente faz. Oh, he was. A gente treina bem exagerado, tá, pessoal? Depois fica natural e certinho. He was at home. Ele estava em casa. Ele era feliz. Não, ela, né? She was happy. Não tem contração aqui, ok? Ela era feliz. Pronto, agora terminou? Não. Ele tem mais uma versão, mais uma cara da nossa Falciane. Quando for you, we, que somos nós, e they, que são eles, a versão do to be é are. Ok? E aqui a gente vai ter são ou estão, com exceção do you, porque o you pode ser só você, você é, você está, ok? Mas isso é mais sobre o português do que sobre o inglês, então não vou colocar, porque você vai entender que vai funcionar tudo igual. Quando eu falo você está em casa, eu vou dizer you are at home. E aí a nossa versão contraída que é mais usada é your. Repara que o único som que eu coloco no you é do R. You're at. Olha como junta tudo, gente. You're at. You're, ó, fica you, at. Parece? You're at. Vê se parece, ó. You're at. A Ana tá perguntando se a gente pode usar I am home. Num contexto muito específico, porque quando você fala I am home sem at, você está dizendo eu sou casa. Então, talvez você queira dizer, nossa, eu sou a casa do amor, alguma coisa assim, talvez funcione. Mas se é localização, você sempre vai usar at. At para localização. Eu estou em casa, eu estou no trabalho, I am at work. Eu estou na escola, I am at school. At é a única palavra que a gente usa para indicar localização, ok? Então, aqui a gente tem you were at. You were at. Ótima pergunta, Ana. You were at. You were at. Ok? Aqui a gente juntou tudo isso aqui, ó. You're at home. Quando você era feliz, a gente usa... Você é feliz, desculpa. You're
happy. Tá vendo que é tudo igual? É só a cara dele que muda. No passado, aqui entra um pouquinho do nosso preconceito, porque ele é meio feinho. A gente vai usar you, we, ou were. Eu chamo ele de zoião bicão, porque a gente faz o mais exagerado que a gente puder, ok? Were, a nossa pronúncia aqui vai ser fechada. Se a gente mudar qualquer coisa na pronúncia, ele vira, tipo, war, ele vira guerra, né? Lembra do Star Wars? E se a gente falar com qualquer outra coisa, ele vira outra coisa. Então, a gente vai dizer or, bem exageradão. War, ok? Were. E aqui eu tô dizendo eram ou estavam. Eram ou estavam. Eles ou... Vamos colocar como they agora. They were, não tem contração. They were at home. Eles estavam em casa. Eles eram felizes. They were happy. Eles eram felizes. Ok? Pessoal, eu queria muito terminar isso aqui hoje, mas eu não vou conseguir. Amanhã a gente tem aula de novo. E, se vocês puderem retornar, eu vou continuar a partir de onde a gente parou. Deixa eu só ver a pergunta da Regiane, só um minutinho. Você disse que at é para localização, e quando nos referimos à hora? Ah, sim, at também é para horário, ok? É o único, na verdade, foi ótima essa pergunta, porque a gente já mata esse assunto, que é um boxinho, mas faz todo sentido. At só é usado para localização e horário. Só para isso, mais nada, ok? Então, se eu estou em casa, I'm at home. Se eu estou no trabalho, I'm at work. Se eu estou... Virgínia queria mais cedo. Mais cedo quanto, Virgínia? I'm at work. Se eu estou na escola, I'm at school. Se eu estou falando de horário, eu posso dizer, por exemplo, eu acordo, aí não é to be mais, tá vendo? Eu acordo. I wake up at 8 a.m. Eu acordo ao meio-dia, eita, que sonho, hein? I wake up at midday. Eu acordo ao meio-dia, certo? E isso vai fazer com I'm at park. Isso mesmo, at the park. At the park. Muito bem. Então, são as duas funções do at, ok? Resumindo para vocês, amanhã a gente vai retornar exatamente de onde paramos e a gente vai ver toda a parte negativa, que é aí que vai entrar o isn't. Alguém perguntou do isn't. É aí que ele vai entrar e a gente vai ver com mais detalhes. Isso mesmo, Ana, at the park. Ó, esse at the, a gente usa com the para todos os locais públicos, só para fechar com chave de ouro, ok? E aí nós nos despedimos. At the, então, se é local público, eu uso at the park, at the mall, at the beach, por exemplo. São locais públicos. E eu vou direto, at, sem the, para work, para school e para work, school e church. 3 lugares que não tem the. School, work, school, church e home. At home. Ok? Basicamente isso, bem por